Oi, comunidade Psi, professora Maria Angélica aqui do canal Dicas Psi. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um caso atendido por Winnicott, que foi da menina Gabriele, que era chamada, tinha o apelido de Peagle. Peagle, né, na Inglaterra, não era considerado um apelido pejorativo, como aqui no caso seria porquinha. Lá é como se fosse assim, sabe, gatinha. É um apelido carinhoso dado às crianças. Então a Peagle, quando foi para tratamento com Winnicott, ela tinha 2 anos e 4 meses, né? E ela vinha com desenvolvimento normal até que nasce a irmãzinha dela, quando ela tinha 21 meses. Quer dizer, ela não chegava nem a ter 2 anos, né? E quando a irmãzinha dela nasce, ela passa a ter uma série de comportamentos que começam a chamar a atenção dos pais. Então ela começa a ficar assim, muito irritada, muito deprimida, muito insegura. E ela é uma criança que até era considerada bastante segura até então, né? Bem, os pais começaram então a se preocupar bastante, até que isso agrava. E ela passa a ter uma espécie de terror noturno, gritando, chamando os pais durante toda a noite, falando que tinha uma mãe preta e um pai preto que iam ao quarto dela. Depois ela fala que tem uma Peagle preta também. E mais à frente, ela diz que essa mãe preta estava dentro da barriga dela. Bem, os pais começam a se preocupar, né, com essas colocações dela e procuram o Winnicott. E o Winnicott decide por trabalhar com essa menina. Quando ele começa o trabalho com ela, algumas coisas dificultavam aquele atendimento da psicanálise, com número X de sessões semanais, porque os pais moravam muito longe de Londres e não tinham como levá-la diariamente. Então, o que o Winnicott combina? O Winnicott combina de fazer sessões por demanda, à medida em que eles percebessem o sintoma, ou que a menina estivesse mais ansiosa, que ela fosse levada ao consultório do Winnicott e iria fazendo acompanhamento por cartas. Naquela época eram cartas, né? Hoje pode fazer por WhatsApp ou por outro caminho. Mas ele acompanhava, os pais então mandavam cartas e ele respondia essas cartas, até que aparecia a demanda, a menina apresentava um aumento dos sintomas, ou a própria menina pedia para ir ver o Dr. Winnicott e eles então marcavam a consulta. Esse tratamento foi muito interessante, né, porque ele rompe com o padrão da psicanálise, né, e vai atender, como ele chama, por demanda. Uma outra mudança nesse atendimento dessa menina é também o fato dele trabalhar com psicanálise compartilhada. O que significa isso, né? O Winnicott, ele inclui os pais no atendimento da criança. E quando a gente fala em incluir, não é terapia de família, ele deixa bem claro isso. Não era uma terapia de família. Era um tratamento da menina em que os pais colaboravam no processo de atendimento. Bem, nesse caso então, né, o que o Winnicott vai fazer? Ele vai primeiro fazer a avaliação diagnóstica. Como é que ele começa? Como é que ele se aproxima da menina? Na primeira consulta, ela vai com a mãe, né? E ela diz que queria que a mãe entrasse, porque ela tinha receio de entrar sozinha. E o Winnicott permite que a mãe entre. A mãe entra com a menina e ele faz o quê? Ele tem os brinquedos, trabalhava com a estante de brinquedos, os brinquedos estavam disponibilizados e ele começa a brincar com aqueles brinquedos. A menina tinha trazido um ursinho dela e ele pergunta se ela pode mostrar o ursinho para ele e ela vai a ele, leva o ursinho e aí interage ali na brincadeira e a mãe pode sair da sala. Então, assim, esse método de aproximação do Winnicott é muito interessante. Essa é uma forma. Outra forma que ele tem também são as consultas terapêuticas, né, que a gente utiliza, que é aquele jogo do rabisco, que é bastante interessante também. Ou são formas de você se aproximar de uma criança tão pequena. A partir daí, então, o pai passa a levar a menina às sessões, né? Ele tratou dessa menina com 14 sessões. E esporadicamente, era mais ou menos de 1 em 1 mês, né? Que a criança ia a atendimento. Então, nesses encontros, o pai ia, a mãe foi só a primeira vez mesmo, né? O pai levava a menina e ele participava da sessão. Então, ele entrava, aí a menina, ela começava a mostrar as ansiedades dela, frente ao que ela chamava de BBK, que aí depois foi entender, né, que eram as angústias dela frente ao nascimento, como nasce um bebê, como apareceu o bebê,
dentro da casa, né? E ela vai trabalhando também com ele essas angústias que estavam relacionadas ao comportamento depressivo. Na verdade, a gente não vai falar em comportamento em Winnicott, a gente vai falar da organização das defesas, né? O Winnicott vai tratar psicopatologias como organizações das defesas. Então, ele percebe que a Pico, né, no caso a Gabriele, era uma criança que tinha começado um processo de desenvolvimento normal. Você vai dizer assim, olha, a saúde básica dela, do primeiro ano de vida, foi normal, sabe? Tranquilo. Então, ele descarta completamente qualquer possibilidade de estrutura psicótica. Mas ele identifica uma angústia por um trauma de uma situação que aconteceu, que foi o nascimento da irmã. Ela não estava sabendo lidar com aquilo. Então, ela regride comportamento, ela fica extremamente ciumenta, muito deprimida, né? Mas tinha momentos em que ela tinha um comportamento normal. Né? Aí vinham os terrores noturnos, né? Essas fantasias de mãe preta entrando, pai preto, pigo preto entrando no quarto dela à noite. Então, assim, essas fantasias não tinham a ver com a estrutura psicótica, tinham a ver com estado depressivo, tá? Decorrente de uma organização de defesas frente à situação do nascimento da irmã que ela não soube lidar. Bem, então o Winnicott vai trabalhando já com o processo transferencial, né? Então, quando ela tem uma sessão muito interessante em que ela sobe ao colo do pai e ela desce assim de cabeça, ela vai descendo assim de cabeça como se estivesse nascendo, né? E depois ela passa a fazer essa brincadeira com o Winnicott. E o Winnicott percebe o quê? Que quando ela ficava mais ansiosa com algum tema, alguma coisa tratada na terapia, ela corria para o pai, né? E ela se apoiava no pai. E quando na casa dela tinha uma situação mais ansiógena, ela pedia para marcar consulta com o Winnicott. E assim, né, ela foi se organizando de uma outra forma, né? Ela não precisou mais do sintoma como forma de defesa, e ela passa a contar com o ambiente como um lugar de apoio frente às suas angústias. E nesse processo, ela vai conseguindo, né, reintegrar, né, se reintegrar, se organizar. Ela consegue colocar os aspectos destrutivos dela, então ela destrói, né, ela faz um boneco, contorce todo um boneco uma vez numa sessão, e o Winnicott aceita aquela agressividade dela, e ela vai ali, olha, organizando, integrando os aspectos agressivos com outros aspectos da personalidade, e enfim, chega ao final, né, do tratamento dela. Ela já estava com em torno de 5 anos de idade, quando termina o tratamento, e ela mesma diz, né, que já estava pronta. De alguma forma, diz que ela já estava pronta para ir embora. Bem, eu estou colocando aqui então esse caso, que está no livro do Winnicott, né, Peagle. No livro tá bem legal, porque ele trata inclusive das cartas que os pais mandam, as cartas que ele manda, as observações, os comentários dele em relação às sessões. Então, para quem quer começar a atender crianças ou trabalha com crianças, eu acho que vale a pena ler esse livro, porque ele é bem clínico, sabe? Ele mostra bem assim a intervenção do analista no caso de uma criança deprimida. Esse tema foi o que vocês mais votaram semana passada. Já tem 2 temas para a semana que vem. É só vocês votarem aqui na comunidade que eu vou estar trazendo para vocês, tá bom? Ficando por aqui. Tchau, tchau.